Boa tarde a todos os que nos estão a acompanhar pelo Facebook da Academia de Política Partidária. Este será o nosso Political Talks número 4 e vamos falar sobre as oportunidades e ameaças da era digital. Para nos ajudar a explorar este tema, temos Pedro Pereira, que é formado em Medicina pela Universidade de Coimbra e é Conselheiro Nacional do Partido Iniciativa Liberal, e também o professor Paulo Frias, que é professor e investigador no Departamento de Ciências da Comunicação da Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Boa tarde aos dois. Vou então iniciar as nossas questões para darmos início a esta conversa. Sabemos que o meio digital se está a tornar cada vez mais relevante na nossa sociedade e até pelo panorama em que vivemos atualmente, no cenário de pandemia, somos obrigados a adaptar atividades e iniciativas, e o meio digital realmente surge como uma ferramenta a utilizar. Eu gostava de começar por vos perguntar, e se calhar começo pelo professor Paulo Frias. Sabemos que a internet veio democratizar o acesso à informação. Será que este maior acesso à informação foi acompanhado por um maior escrutínio a nível social, a nível político, sobretudo? O que é que diria? Ora bem, boa tarde. Antes de mais, queria agradecer o convite à Maria para participar neste debate e cumprimentar também o Pedro, que me vai aqui também acompanhar nesta conversa. Eu penso que quando se refere à era digital, e estamos a falar aqui da questão, sobretudo da questão da dinâmica que se estabelece num ambiente de comunicação online, não é? Penso que é disso que estamos a falar, uma vez que o conceito digital é um bocadinho mais lato do que propriamente o online. Pode ser digital e pode não ser online. Depois, a questão que refere relativamente à democratização deste ambiente, se quiser, deste novo mundo digital, online, na verdade ela é muitas vezes não muito bem entendida, uma vez que, na minha perspectiva, a democratização acontece de facto em contextos relativamente pequenos a nível mundial, não é? Há muita gente no mundo que não tem acesso sequer à internet, quanto mais a essa questão da discussão da democratização e da participação. Desde logo, essa é uma questão que eu acho que é essencial podermos debater agora ao longo deste período que vamos ter em conjunto. Por outro lado, se bem entendido, perguntou-me acerca se isso foi escrutinado, se não foi escrutinado, se houve um escrutínio. Eu penso que não, penso que a atividade que nós temos hoje online é uma atividade muito centrada no indivíduo, é uma atividade muito pouco participada. Eu sei que estou a levantar algumas questões eventualmente polémicas, depois poderei justificá-las, desse modo não considero que o escrutínio tenha sido feito de uma maneira muito eficaz. Se calhar passava agora a palavra então ao Pedro. Concordo nessa questão do escrutínio, mas também porque acho que muito do que aconteceu nesta era digital mais recente, portanto, não tanto naquela questão, como estava a dizer o doutor, o digital não tem que ser online, pode ser através, por exemplo, da televisão, de certa forma, também já é o meio digital. Falo mais nos últimos 5, 10 anos, portanto, na transição para a internet, para os meios online, foi uma evolução muito mais espontânea, na orgânica em que aconteceu, do que propriamente nos meios digitais mais, já podem ser chamados clássicos, pronto, já têm as suas décadas. E acho que por isso mesmo faltou, ainda que, depois veremos ao longo da discussão, mas parece-me que acho que vou discordar do doutor na avaliação do risco do centrado no indivíduo a nível das redes.
Mas acho que esse escrutínio resultou precisamente pelo facto de que partiu mais das pessoas do que propriamente dos promotores dos meios, como vinha a acontecer previamente. Depois não sei se me estarei a avançar em relação a algum tema, se for, por favor, parem. Na questão da democratização do acesso à informação, eu acho que dentro do contexto da União Europeia, Portugal até é um país que está um bocadinho fragilizado nessa questão, pelo facto de sermos dos países que têm um menor acesso à internet a nível diário. Acho que estamos a nível dos países da União Europeia e dos Balcãs, a nível da Roménia e da Bulgária. No contexto da Europa Ocidental estamos com níveis relativamente baixos. E isto resulta muito da baixa interação dos estratos sociais mais avançados com a internet, não têm tanto essa vontade e torna-os, e aqui é que eu acho que se calhar posso estar a avançar um bocadito, mas torna-os um pouco mais vulneráveis aos meios de informação e acho que não têm os mesmos mecanismos que penso que a nossa geração, Maria, já tem um bocadinho mais. Pronto, e isso pode ser aqui um risco, porque de facto acho que há uma democratização de informação nos estratos mais jovens, nos estratos mais avançados. O meio digital pode ser uma forma de atingir estratos mais avançados, são mais vulneráveis, não têm tanto filtro na forma como recebem e interpretam a informação, penso. Pegando aqui no que o Pedro disse, na parte da vulnerabilidade e na parte do filtro, queria focar então um tema que penso que será conhecido de todos, a parte das fake news, que realmente é um problema atual e que vem com o meio digital, os meios mais recentes, referia-me exatamente à internet, e queria perguntar, se calhar agora começava pelo Pedro, se existe uma necessidade de entidades estatais de tomarem uma posição em relação a este assunto, tendo em conta que é um problema que tem vindo a alastrar, ou se será algo que deve ser regulado mais a nível do indivíduo, a nível das empresas? É assim, pronto. Pelas minhas posições ideológicas, tenho sempre algum prurido a soluções puramente estatais. Gosto muito de soluções mistas. Eu acho que um bocado como em tudo, no meio é que está a virtude e acho que aqui também é uma situação. Acho que os Estados podem ter uma importância na resposta, mas ela tem que partir primariamente das pessoas e das empresas que são detentoras das redes. Agora, de que forma é que isso pode ser feito sem que seja considerado como uma espécie de censura digital ou sem que se esteja a pôr em causa a liberdade de expressão das pessoas que participam nas redes, é um tema complexo. E principalmente quando envolve os Estados nessa função da regulação do discurso, é algo que me deixa um pouco desconfortável, ainda que compreenda que tem que ter o seu papel. Eu acho que aqui terá que existir, e aqui, pronto, confesso que não sei dar qual é que será a solução, e acho que, sinceramente, neste momento ainda ninguém o poderá fazer, mas haverá alguém mais qualificado para isso, se calhar o doutor sabe-me responder. Mas acho que os Estados têm, essencialmente, uma função de vigilância destes problemas e de fazer uma espécie de pressão, portanto, a nível da sua influência, para com as empresas que são detentoras das redes mais influentes, para que desenvolvam esses mecanismos. Agora, a função principal dos Estados pode ser na facilitação da existência de meios de informação credíveis, e agora vou puxar um bocadinho aqui para a questão da pandemia. Portanto, é essencial que os Estados tenham as suas redes a nível dos Ministérios da Saúde, das Direções Gerais, pronto, depois cada país tem a sua orgânica, mas é essencial que existam informações oficiais credíveis, fáceis de aceder, entendíveis para qualquer pessoa, mesmo que tenha apenas o ensino básico, e que sejam uma espécie de uma fonte comum, onde qualquer pessoa possa ir verificar alguma coisa que recebeu reencaminhada milhões de vezes num grupo do WhatsApp, por exemplo. Muitas vezes as redes não terão meios, pela velocidade a que funcionam, não terão meios de conseguir parar certas situações. E, portanto, acho que o Estado, nessa função, cabe, e agora para resumir, 2 pontos. Trabalhar em conjunto com as redes de forma a, por influência e por pressão, obrigá-las a ter certos meios de limitação dessa questão das fake news. A forma como é que é mais complexa. E depois ter meios de informação próprios que possam servir como contraponto para que as pessoas possam fazer uma espécie de um polígrafo pessoal cada vez que tenham alguma dúvida. Acho que funcionará um pouco por aí.
E o professor Paulo perguntava-lhe agora a sua opinião. Bem. Bom, eu parece-me que, em primeiro lugar, essa questão das fake news não é uma questão absolutamente nova, não é? Notícias falsas existem há muitos anos e não estamos sequer a falar de contextos digitais, nem online sequer. Portanto, de qualquer maneira, o que nós verificamos, e é uma questão atual, obviamente, mais como o Pedro referiu, pela velocidade a que a informação circula, não é? Portanto, a informação é ubíqua, é instantânea e, portanto, eu em muito poucos segundos tenho uma quantidade de informação a que tenho acesso, eventualmente, e que não corresponde muitas vezes a factos verídicos e muitas vezes até concretos. Portanto, como é que essa relação pode ser feita? Eu penso que eu concordo ou melhor, entendo a posição que o Pedro falou há pouco relativamente a essa postura equilibrada, digamos assim, entre um esforço partilhado a nível público e a nível privado, não é? Embora me faça alguma confusão a maneira como isso poderia eventualmente ser operacionalizado, por uma razão, porque os interesses das empresas privadas na área das tecnologias são centrados nelas próprias e, portanto, o que interessa às grandes empresas de tecnologia, nomeadamente às maiores empresas americanas, Google, Microsoft, etc., é, obviamente, a rentabilização dos conteúdos. E a rentabilização desses conteúdos é feita à custa de procedimentos de desenvolvimento de algoritmos, de criação de pequenas redes, não é? Com a ilusão de que nós estamos, e por isso é que há bocado falei da questão democrática, por isso é que, com a ilusão de que muitas vezes as pessoas estão a participar em redes gigantescas, onde toda a gente tem a oportunidade de falar, tem a oportunidade de dar as suas opiniões, e na verdade estão fechadas numa noção que podemos falar mais adiante, que é a das filter bubbles, não é? Das bolhas de filtro, que são nas echo chambers, nas câmaras de eco, que não passam de um conjunto de dezenas de pessoas que nós temos ligadas nas nossas redes, não é? Se nós compararmos a quantidade de informação e de conteúdos que é descarregada, por exemplo, está a ver há bocadinho um número num minuto, de 350 mil histórias no Instagram. 350 mil histórias em 60 segundos é uma coisa completamente abismal. É um escrutínio, eu diria quase impossível de fazer no imediato, não é? Neste momento existem, de facto, mais na área do jornalismo, alguns esforços, no sentido de haver empresas, inclusive, que fazem fact-checking, que fazem verificação da veracidade da informação. E eu acho que aí, de facto, o Estado deverá ter algum papel. Acho que, através, por exemplo, da ERC, eu acho que isso poderá ser feito, muito ligado à área da informação pura e dura, não é? Mas muito mais do que isso, mais ainda prefigurando uma aliança, digamos assim, ou uma coordenação entre os interesses privados e os interesses públicos, isso é uma coisa que me parece um bocadinho mais difícil, porque os interesses privados são declarados e são legítimos, mas são muito direcionados para o lucro e para o ganho. Os interesses públicos nem tanto. E agora, exatamente, focar um assunto que o professor Paulo referiu na sua resposta e a falar precisamente dessas bolhas de mentalidades únicas que vão surgindo. E a perguntar, agora começava talvez pelo professor novamente, como é que se explica a propagação destas tendências online? Ou seja, num meio em que teoricamente existe um maior contacto com perspectivas diferentes, como é que explicamos a existência destas echo chambers, como o professor referia?
Quer dizer, nós não conseguimos explicar, porque quem as controla não somos nós, não é? Portanto, o algoritmo do Facebook que muda não sei quantas vezes por mês, não faço ideia, ninguém conhece, não sei exatamente qual é a lógica, digamos assim, de ligação entre mim, um dos pequenos nós de uma rede gigantesca, e todos os outros nós. O que é verdade é que esse algoritmo, permite-me ter uma ligação que alimenta o meu feed, portanto, que alimenta a minha lista de informação, que vem de pessoas a que eu estou habitualmente, ou quase diria permanentemente ligado. Portanto, a ilusão de que eu ter 500 amigos, 500 ligações ou 5.000 ligações máximas, supostamente, no Facebook, e que por isso estou ligado a uma quantidade de gente que não conheço, com a qual posso partilhar informação, com a qual posso discutir temas, com a qual posso, inclusivamente, aperceber-me de uma diversidade de realidades que existem. É falsa. É falsa porque é criada uma bolha, é criada uma sala, digamos assim, para usar um termo um pouco mais inteligível, que me faz com que eu consiga, no máximo, ver durante um dia de trabalho, porque não tenho tempo também para estar permanentemente a fazer isso, qualquer um de nós consiga ver, se está a ver as stories do Instagram, consegue ver umas dezenas, 20, 30, 40, 50 no máximo. Depois vai fazer outras coisas, não é? Se quiser ler comentários, se for uma página qualquer que tenha muitos comentários, perde meia hora muito facilmente a ver comentários, não é? Muitas vezes comentários com muito pouco interesse e muito pouco instrutivos, digamos assim. Portanto, é criada uma espécie de uma bolha que muitas vezes dá a ilusão, ou eu estou convencido, que tem muito a ver com as interações que nós temos com outras pessoas, isto é, tende a aproximar-nos cada vez mais sempre dos mesmos. Por exemplo, eu nunca me cruzei com a Maria nem com o Pedro, mas também penso que não somos conhecidos em nenhuma rede, mas podemos passar a ser. Mas tenho dúvidas que o facto de nós estabelecermos essa ligação viesse a permitir que nós interagíssemos uns com os outros, porque nada me diz que, por exemplo, eu iria passar a ver os vossos feeds com regularidade se não houvesse interação nenhuma entre nós, se não houvesse pontos de ligação entre nós. Então é criada uma espécie é isso, de uma câmara, de uma bolha que faz com que eu esteja praticamente sempre no mesmo sítio, a discutir quase sempre as mesmas coisas. E muito maioritariamente com pessoas que pensam parecido comigo. E isso ainda é mais grave. Isso ainda é mais grave, porque isso é um sinal de que esse mecanismo não apela à reflexão, não apela à discussão, não apela à participação, antes pelo contrário, quer dizer, estamos aqui a trocar galhardetes, basicamente, não é? E a cumprimentar as pessoas que conhecemos. Não sei o que é que o Pedro acha disso, mas esse é um feeling que... Maria, e é tudo. Pedi então ao Pedro o seu input em relação a este tema. Eu subscrevo praticamente tudo. Esta questão das bolhas é assim, quem usar as redes de uma forma diária, eu acho que isto é, pelo menos na minha experiência pessoal, é particularmente marcado no Twitter. Principalmente uma pessoa que tenha uma presença no Twitter um pouco mais virada para a política e não usá-lo como uma página pessoal. É uma rede extremamente agressiva no sentido em que existe muito confirmation bias. Portanto, as pessoas têm uma determinada percepção da realidade e precisamente pela forma que o doutor disse, pelos algoritmos, e se calhar aí seria uma forma de tornar as coisas um pouco mais transparentes. Portanto, obrigar as empresas a explicar um pouco mais os algoritmos sempre que fazem alterações, tornar essas alterações públicas aos utilizadores.
Pá, isto é tudo muito complexo e, sinceramente, pronto, eu já manifestei a minha falta de conhecimento específico para poder dar soluções, mas pode também passar um pouco por aí pela questão da transparência do algoritmo. Porque o algoritmo é fantástico. O que ele faz extremamente bem. O objetivo para que foi cumprido é absolutamente cumprido. Nós vamos tendo um estreitar progressivo das nossas bolhas, de tal forma que no início, quando entramos nas redes, a nossa bolha é criada de forma parcialmente voluntária. Nós é que vamos escolhendo os amigos que vamos escolhendo, nós é que vamos seguindo as pessoas no Twitter ou no Instagram. Depois, entretanto, o algoritmo começa a trabalhar e vamos afunilando progressivamente. E esse afunilamento é geralmente feito para um extremo, em qualquer tema que aconteça, mas na política particularmente, é feito sempre para um extremo. De tal forma que a pessoa fica progressivamente arrastada para um dos extremos do espectro. De tal forma que se nós fizéssemos uma sondagem no Twitter, por mais que eu acredito que talvez 40% a 50% da população tenha Twitter, se fizéssemos uma sondagem universal no Twitter, portanto com praticamente 50% da população, não seria nada a ver com o que se passa nas urnas. Absolutamente nada a ver. Os partidos mais ao extremo do canto, que são, por definição, nas democracias avançadas, geralmente os minoritários, seriam claramente os partidos de governo de coligação. Não há dúvidas para isto. E isto é o resultado precisamente dessas bolhas. Ora, qual é que é o problema disto? É que, paradoxalmente, uma rede que une potencialmente o mundo todo torna-nos contactos apenas de pessoas que pensam exatamente da mesma forma que nós, de forma cada vez mais agressiva. Portanto, à medida que o tempo passa, à medida que nos aprofundamos nas redes, esta bolha vai se tornando cada vez mais pequena e cada vez mais difícil de quebrar. Depois, outro problema que eu acho que também resulta, e que noto, pelo menos por interação de algumas pessoas que não fazem parte da minha bolha, mas que de vez em quando se cruzam com ela, é precisamente a agressividade dos contactos. E o professor já falou também nos comentários das caixas de Facebook, as pessoas ficam para ali a insultar-se, como se fosse uma arena de gladiadores, quase ali a matarem-se uns aos outros, pessoas que nunca se viram e nunca mais vão voltar a ver na vida. Isto é facilitado pelo facto de que estamos a interagir com um ícone, com uma pessoa que na prática à nossa frente não existe. E teríamos alguma inibição social, que temos, naturalmente. O nosso córtex pré-frontal não funciona nas redes, porque não temos uma pessoa, uma cara a quem atribuir aquele insulto ou aquela forma de falar. Isto também agrava um bocadinho essa questão das bolhas. E acho que, se calhar vamos falar disso mais à frente, mas é isso que também transpõe e tem vindo a sair cada vez mais, começa nas redes e vem para fora, o extremar de posições na vida pública e especificamente na nossa conversa na vida política. Esse extremar das posições não vem de fora para as redes, vem das redes para fora. E é o resultado dessas bolhas, é o resultado do algoritmo. Agora, como combatê-lo? Se a pessoa tiver o conhecimento e a vontade de o fazer, consegue. De forma ativa. Tem que ir ativamente procurar, vamos ver, vamos imaginar que eu sou uma pessoa mais virada para a esquerda. Tenho que ir claramente procurar uma página de direita e depois o algoritmo vai sugerir uma outra página, um outro grupo ou qualquer coisa. Tem que ativamente romper a própria bolha, porque se ficar à espera que a rede o faça, nunca vai acontecer. Pronto, isto é um problema e é um limite à democratização, porque lá está, quem tem o conhecimento das redes e tem meios de coping, não é bem a expressão, mas formas de lidar com isto, consegue quebrar a bolha. Quem não tem verdadeiramente um acesso democrático à informação, tem um acesso democrático à informação que o algoritmo lhe atribuiu como sendo aquela que quer. E pronto, isto é uma bola de neve. Cresce, cresce e cresce. Há algumas redes sociais que atualmente, como é o caso do Parler, por exemplo, que são vistas como a casa de vários movimentos ligados ao extremismo. Até que ponto é que podemos dizer que a internet, e falo agora do que o professor Paulo e do que o Pedro estiveram a falar ultimamente, até que ponto é que a internet potencia de modo perigoso a resistência e fomento destas ideologias mais extremistas, tanto à esquerda como à direita, que acabam por ter impacto por causa das bolhas que referiram e que depois pode sair das redes sociais e para a vida fora dos ecrãs. Calhar perguntava aqui ao professor Paulo a sua opinião. Eu começava, se calhar, por comentar aqui a maneira como terminou, que foi
sai das redes e passa para a vida fora das redes. Não sei como é que verbalizou a questão. Porquê? Porque eu entendo que se calhar esta vida que nós temos online, neste momento, essa dicotomia entre o online e o offline é uma coisa que está relativamente ultrapassada, não é? Porque nós na realidade vivemos permanentemente online. Muitas das coisas que fazemos, nós dependemos muito de questões tecnológicas, de intermediação tecnológica e a desmaterialização, ou seja, a miniaturização, se quiserem, da parte material dos sistemas, faz com que estes sistemas sejam extensões do nosso próprio corpo, não é? Quer através dos nossos smartphones, quer através dos smartwatches até, ou dos tablets, ou dos nossos laptops. Portanto, tudo isto faz com que estejamos quase permanentemente online, no metro, na rua, em casa, no trabalho, etc. A questão que está a colocar vem de encontro àquilo que estava a ser referido pelo Pedro sobre a questão da construção dessas bolhas. Essa algoritmia, esses algoritmos tentam precisamente promover uma grande polarização de opiniões e por isso é que eu encontro como tendência muito grande nos mídias digitais, nos novos mídias, uma tendência para a individualização da mensagem. Ou seja, o que é que o algoritmo faz? O algoritmo vai tentar encontrar os conteúdos que eu quero receber. Ok? Eles podem não ser exatamente coincidentes com as minhas opiniões, mas quando não são coincidentes com as minhas opiniões, quer sejam ideológicas, quer sejam políticas ou clubísticas, seja o que for, se não forem coincidentes com elas, são exatamente contrárias a elas. E, portanto, o que é que isso faz? Faz com que a mensagem seja muito dirigida ao indivíduo, cada vez mais a comunicação é feita para o indivíduo, com as características que ele tem. Porquê? Porque cada vez mais nós damos mais informação ao sistema de qual é o nosso perfil, onde é que vivemos, o que é que fazemos, o que é que gostamos, onde é que estamos, os nossos hobbies, etc, etc. E, portanto, toda essa informação é armazenada e permite que o algoritmo consiga colocar essa informação toda no sítio onde eu quero para me dar algum conforto. Caso contrário, eu desisto e eu elimino a minha conta, isso não interessa, ok? Pronto. A questão que colocou relativamente a outras plataformas que sejam mais focalizadas na promoção de determinado tipo de ideias, sejam elas de que for, sejam, é uma verdade, é uma verdade. Existe inclusive uma rede que é uma rede que também está a ser bastante usada, que é o Telegram, não é? Que é uma rede que também fomenta, enfim, algumas ideias mais extremadas, se quiserem, e ela vem no sentido de responder a esta questão, que é não estar numa rede mainstream, mas conseguir estar numa rede onde as pessoas têm todas a mesma opinião. Quer dizer, no fundo, isto não é a apologia de uma sociedade, se quiserem, ou de um ambiente social democrático e pluralista, diverso, com opiniões muito diferentes. Antes, pelo contrário, é a tentativa da confirmação e da permanente validação de ideias de pessoas que já sabem que pensam o mesmo que eu. Ou, por vezes, pessoas que pensam exatamente o contrário, porque acontece também este fenómeno que é eu fazer um comentário muito agressivo, por exemplo, num perfil de uma outra pessoa que tem uma ideia completamente diferente da minha. Obviamente que essa pessoa vai-me aparecer mais vezes. E eu às vezes não percebo porquê. Depois lembro-me, ok, porque eu já fiz aquele comentário e provavelmente ficou despistado, que seria interessante manter esta relação de oposição, se quiserem, entre as opiniões. Ficava-me por aqui, já estou a alargar-me um pouco. E então ao Pedro
uma intervenção. Pronto, aí vou discordar no entendimento de que redes como o Parler ou o Telegram têm como objetivo a polarização de ideias ou a disseminação de ideias extremistas. É mais o resultado da forma como funciona. A nível da encriptação, que, por exemplo, o WhatsApp também tinha e vai deixar um pouco de ter, e daí se tem vindo muito a demandada do WhatsApp para o Telegram, que dispara, veio a alturas que mais duplicava a cada 12 horas o número de utilizadores. Mas sim, elas são, de certa forma, um meio seguro para essas ideologias que não encontram um espaço confortável na opinião pública. Portanto, não será confortável para vamos dizer, um neonazi ir a uma televisão defender facilmente aquilo em que acredita, mas é muito fácil criar um grupo de WhatsApp com 300 ou 400 pessoas e disseminar a mensagem encriptada, portanto, sem qualquer tipo de escrutínio possível por parte, inclusivamente muitas vezes, de autoridades judiciais. Portanto, é um meio simultaneamente confortável, acessível, gratuito, e que é muito fácil criar comunidades relativamente grandes de pessoas em curtos espaços de tempo. Agora, lá está. A questão do Parler está muito associado, no caso dos Estados Unidos, aos republicanos trumpistas, não é? Então, a ala mais radical do Partido Republicano. E o Telegram, por acaso, pronto, posso dizer que sei que em Portugal existem vários partidos que estão até a transferir algumas redes à direita e à esquerda. Portanto, é como digo, não acho que as aplicações em si tenham como objetivo a disseminação de qualquer mensagem, nem sequer de objetivo político, não é para isso que elas são construídas, mas é o resultado de manterem uma encriptação que muitas aplicações foram perdendo ao longo do tempo. Agora, isto é um problema, sim, pelo facto de que cria pequenas bolhas que são de tal forma secretas, ao contrário das bolhas que acontecem num Twitter ou no Facebook, que são facilmente acessíveis. As bolhas numa rede social encriptada são completamente fechadas. Nós não sabemos o que é que se está a passar num grupo qualquer do WhatsApp, um grupo extremista neste momento. Tanto quanto sabemos, pode estar a ser planeado um ataque à bomba para amanhã. A gente não faz a mínima ideia e andamos aqui a pensar que está tudo bem. Por outro lado, bloquear progressivamente o direito das aplicações por serem a encriptação de dados também choca aqui um pouco com a liberdade de expressão, porque as pessoas podem sentir que, de certa forma, não têm a liberdade total para se exprimirem como querem dentro, naturalmente, dos quadros legais em que o podem fazer. Sem as consequências, naturalmente. Portanto, novamente, há aqui, como em todo este tema, há aqui uma linha muito difícil entre a liberdade de expressão, entre a garantia do Estado de Direito Democrático, que é ameaçado persistentemente por extremismos ideológicos, e de que forma é que isto pode ser balanceado. Novamente, é uma pergunta multifatorial que isto vai demorar muitos anos a aprender. Como é que vamos responder a isto? Ainda hoje não sabemos. Por alguma razão, tem vindo a surgir muito mais rapidamente movimentos de extrema-direita e extrema-esquerda pela Europa e nos Estados Unidos fora. Há 20 anos, o sucesso que Donald Trump teve nos Estados Unidos seria provavelmente impensável. Portanto, era uma facção minoritária do Partido Conservador que tinha este tipo de posições. E foi construído das redes para fora. Lá está, não foi o Partido Conservador que se foi construir uma ala trumpista nas redes. Foram as redes que o foram construindo para fora. E o mesmo acontece e vou-me inibir de dar nomes, com alguns partidos em Portugal também acontece assim, sejam eles extremistas ou não. Cresceram maioritariamente das redes e partiram para fora. Pode ser um meio de disseminação de boas coisas, um meio de disseminação de más coisas. Agora, a definição do bom e do mau, nos casos não extremistas, também é uma linha muito, muito fina. Agora, falando aqui de um tema que o Pedro referiu, os partidos políticos estão a tentar adaptar-se também a estes novos mídias digitais e o partido do Pedro, a Iniciativa Liberal, por exemplo, é muito conhecida pela sua forte comunicação e, neste caso, presença nas redes sociais. Será que este forte investimento na comunicação da parte da Iniciativa Liberal ajuda a chegar a uma parte da população que se encontrava menos interessada, mais afastada da vida política? Começando aqui pelo Pedro.
Sim, ajuda. Vou o máximo possível não partidarizar a coisa. Vou dar exemplos apenas objetivos pelo que vou sabendo do dia a dia. E sim, acho que ajuda imenso. Eu na IEL faço também parte da coordenação do Núcleo da Juventude. E posso dizer que em chamadas de filiações eu vejo um entusiasmo enorme das pessoas que querem entrar na política. Não entrar na política por si só, mas muitas chamadas, provavelmente metade das que eu faço, o discurso é muito comum, parece quase combinado, sinceramente. Que é, eu pensava de forma X, mas não me identificava bem com os partidos que existiam, também não havia qualquer coisa. Depois nas redes um amigo sugeriu-me e gostei, entretanto partilhei a outros. E quem diz com a iniciativa liberal diz com outros. Também nos mais jovens, esta fragmentação do mundo político é muito maior nos jovens e fazendo eu parte dessa geração consigo saber bem o poder que o PAN tem nas redes, que o LIVRE tem nas redes, apesar de não ter a grande expressão, por exemplo, a nível das sondagens. O Aliança, que também ainda teve um boom bastante grande no início. O Chega, pronto, também cresceu, ainda que o Chega não tem um efeito tanto de crescimento a partir das redes, mas partidos como o LIVRE e como a Iniciativa Liberal são, como muitas vezes foram dito de forma jocosa, eram partidos do Twitter. Portanto, foram criados, as bolhas foram criadas lá e saíram para fora. E de certa forma, o facto destes partidos estarem mais próximos das redes ajuda a que principalmente as faixas mais novas da sociedade tenham maior facilidade em se ver representadas numa forma de comunicação diferente e na facilidade que têm em aceder a pessoas que estão nos partidos. Quer dizer, eu no Twitter estou a uma mensagem de distância de um secretário de Estado ou do presidente de um partido qualquer. Portanto, isto é muito fácil de acontecer. Isto antigamente não acontecia. Portanto, ou te filiavas num partido e ias a um congresso, ou aos poucos e poucos ias-te interessando e tentavas conhecer alguém e entravas. Acho que neste momento, se alguém tiver o interesse, mais facilmente acede. E o facto de existir uma maior faixa de jovens interessados na política do que acontecia há 5 ou 10 anos, parece-me. Eu sou relativamente novo, portanto não tenho bem noção que era o país político há 10 anos, por experiência própria, mas parece-me que há um interesse maior na política. Por outro lado, também há um interesse, há uma suscetibilidade maior aos lados mais extremos do espectro político. Se por um lado os partidos novos têm uma outra vida que nunca teriam num sistema político clássico sem era digital online, os partidos extremistas também o têm e facilmente capturam este eleitorado mais jovem, que seria classicamente abstencionista e muito por aí. No caso de outros partidos mais clássicos, em Portugal, ainda não se conseguiram adaptar, penso eu. Portanto, os partidos mais antigos ainda não conseguiram fazer essa transição. Fora, essa transição está feita, principalmente na Alemanha, nos nórdicos, a Suécia, a Noruega. São países em que a comunicação política digital já existe e está consolidada e se calhar ajuda muito ao facto de não existir uma abstenção tão marcada como existe em Portugal. E espero que possa ajudar, e aqui falo contra a minha própria causa, mas espero mesmo que possa ajudar a reduzir a abstenção de uma forma geral, mesmo que isso vá contra o meu interesse pessoal. Acho que é importante e acho que era bom que os partidos clássicos aproveitassem a oportunidade para se reinventar e para atrair as pessoas. Mais facilmente as pessoas acedem a eles e os partidos acedem às pessoas desta forma. E o professor Paulo? Bom, aqui entramos numa área em que eu não sou exatamente especialista, que é a comunicação política. De todas as formas, enfim, sou um cidadão que estou relativamente atento àquilo que se vai passando e também vou, obviamente, vendo algumas das coisas que acontecem. É curioso que os exemplos que o Pedro agora referiu, da Noruega e da Suécia, têm uma taxa de acesso à internet de 96% e de 98%, respectivamente. Isto quer dizer alguma coisa? Isto quer dizer que, provavelmente, aquilo que nós achamos que é a democratização destes novos mídias, desta era digital,
é uma coisa importante, mas nós de facto estamos a falar aqui entre nós, e estamos a falar provavelmente na maior parte uma boa fatia da população portuguesa, de uma elite que tem acesso a este tipo de meios, pelo menos com estes fins de reflexão, de posicionamento político, etc. A grande maioria e são bilhões, perdão, são milhares de milhões de pessoas em todo o mundo, não têm sequer acesso à internet para enviar um e-mail, muito menos para participar numa rede, não é? Por exemplo, 30% da população do Brasil não está ligada à internet. Isto é uma coisa que nós, podemos eventualmente imaginar, mas não temos, a ligação que nós temos com o Brasil é com as grandes metrópoles. A África é um buraco neste aspecto, na questão da ligação à internet. Ora bem, isto pode não ter, às vezes, parecer que não tem nenhuma ligação com aquilo que o Pedro estava a dizer, mas, de facto, temos que tentar também circunscrever esta discussão, mesmo do ponto de vista político, àquilo que é a democratização do acesso à internet. E, portanto, se não é possível, porque os países não têm, por exemplo, dinheiro para terem infraestruturas e terem uma rede a funcionar, também é difícil que haja uma participação e uma vida democrática e um interesse pela política, utilizando a era digital, utilizando os meios digitais como um instrumento, como uma ferramenta de comunicação. Eu entendo aquilo que o Pedro disse, estou, penso eu, razoavelmente de acordo com a questão dos discursos, com a questão enfim, da afirmação dos partidos de alguns partidos mais novos e mais recentes, através dos meios digitais, até pelas pessoas que provavelmente os criaram, que são pessoas mais jovens, de outras gerações, relativamente aos partidos mais tradicionais, que muitas vezes têm ligadas à parte da comunicação pessoas que estão um bocadinho anquilosadas ainda em formas de comunicação um pouco mais analógicas, se quiserem, não é? E que até nem dominam muitas vezes as próprias ferramentas de comunicação digital. Portanto, isso aí completamente de acordo. O que eu queria só chamar a atenção é que isso representa um pequeno grão de areia naquilo que é uma maioria silenciosa, se me permitem a expressão, que nós nunca chegaremos a ouvir, porque são pessoas que não têm acesso a este tipo de ferramentas. Fazendo agora aqui a ponte com a causa da APA, que pretende levar a política aos jovens e, sobretudo, combater este grande inimigo que é o desinteresse pela vida política, pelas causas políticas que acabam por nos tocar a todos. O Pedro falou da questão da abstenção e a verdade é que continuamos a ver grandes números de abstenção jovem, que é um grande problema. E eu gostaria de vos perguntar o que é que tem falhado nesta comunicação, o que pensam que pode estar a falhar e o que se pode fazer a mais neste campo para combater este enorme problema que é a abstenção, especialmente nas camadas mais jovens, que é de facto assustadora. Se calhar começava pelo professor Paulo. Ok. O que é que se pode fazer? Vamos pensar um pouco, provavelmente numa perspectiva se calhar mais daquilo que é o interesse público, se quiserem, porque eu acho que esse interesse de participação e de informação e de politização, se quiserem, dos jovens é uma coisa comum, não é? É uma coisa comum a um país. Muitas vezes, muito provavelmente, eu penso que não há interesse político por parte dos sucessivos governos em promover muitas vezes essa informação, essa divulgação, esse interesse, essa vontade e esse apelo, se quiserem, à participação das pessoas mais jovens. E não há porque
enfim, porque muitas vezes o sistema alimenta-se a si próprio, não é? E, portanto, esses grãos de areia que entram na engrenagem nem sempre são muito benéficos, não é? Por outro lado, entendo que esta iniciativa, como é suposto ser uma das vossas intenções, agora estou a falar exatamente da APA, que é tentar promover a discussão política entre jovens, etc. Pronto, nós sabemos que a ideia da política é uma ideia muito desgastada, não é? De que a política é uma coisa muito desgastada, que o espaço público, o espaço de discussão aberta, o espaço de discussão no meio de um ambiente diversificado, é uma coisa desgastada porque a própria literacia das pessoas não permite que isso seja promovido. E agora estamos a falar não só de literacia digital, como literacia num sentido mais lato, não é? Portanto, a política é uma coisa gasta, por isso é que o discurso mais populista que diz mal da política é sempre um discurso mais bem-vindo por parte das pessoas que estão fartas de ouvir falar em política. E os jovens também estão aí, não é? Os jovens não estão... Também discutem com os pais em casa sobre isso e ouvem os pais dizer que os políticos são todos uns malandros. Portanto, não sei, muito sinceramente, penso que deverá haver seguramente uma política pública, não apenas o apelo ao voto uma semana antes de abrirem as urnas, mas uma política pública permanente para que os jovens, inclusive nas escolas, através de unidades curriculares específicas, sejam praticamente obrigados também a tratarem questões relacionadas com políticas. E aqui a política no sentido muito lato, não é? Eu sei que o Pedro vem da área da saúde, penso eu, ou está na área da saúde, e portanto podemos estar aqui a falar da política, aliás o Pedro é médico, não é? Estamos aqui a falar da área da política, poderá ser a políticas de saúde, imaginemos. Num curso, como por exemplo o curso de medicina, não é um curso que, penso eu, embora não conheça muito bem os planos curriculares das faculdades de medicina, que promova muito as questões da discussão, por exemplo, das políticas públicas de saúde. Isso acontece invariavelmente em cursos muito especializados, portanto, eu acho que a política deveria ser uma coisa muito transversalizada. Depois digamos, da falência das grandes ideologias de há uns anos, que vocês ainda não eram nascidos, mas depois da falência dessas grandes ideologias, nunca mais a política teve a força e a presença que deveria ter no dia-a-dia das pessoas. Gostava de ouvir a opinião do Pedro, porque são pessoas mais jovens e gosto sempre de aprender alguma coisa. Passava então a palavra ao Pedro. Sim. Primeiro, responder à questão da existência ou não dessa discussão de políticas públicas de saúde nas escolas médicas. Eu posso falar pela minha, sinceramente não é uma coisa que seja assim muito falada. Eu aprendi sobre a orgânica de sistemas de saúde e por aí em diante por livre iniciativa e por mim próprio, porque se estivesse à espera que alguém me fizesse durante o curso, não ia acontecer. Mas também, pronto, parte de uma faculdade um bocadinho parada no tempo, portanto não consigo dizer se nas outras escolas médicas acontece o mesmo, mas estou em crer que não deverá ser tão diferente nesta questão, não tão ligada diretamente à saúde. Quanto ao tema da abstenção nos jovens, eu sinceramente não tenho de cabeça números se a abstenção nos jovens estará em níveis iguais, inferiores ou superiores aos outros estratos etários. Não sei se o doutor tem essa ideia. Penso que estará com números superiores às outras faixas etárias. Exato. Ainda, neste momento. Exatamente. E é curioso, não é curioso porque se for à raiz da questão não fica assim tão curioso.
Mas as abstenções, e aqui eu tenho ideia, as abstenções nas faixas etárias mais avançadas, acima dos 60, 65 anos, são muito mais baixas do que nos jovens ou do que na Idade Média, nos 40 anos. Isto aconteceu primeiro porque as pessoas dessa idade passaram boa parte da adolescência e da vida adulta sem a possibilidade de o poderem fazer, como tu. Portanto, valorizam muito o direito de o fazer e foram cultivadas naquele período quente dos anos 70, anos 80, em que o voto não era só um direito, era também um dever. E, portanto, entendiam que existia um dever em votar. Por exemplo, a minha avó, uma das minhas avós, é analfabeta, mas faz questão de ir votar. E faz questão que a informemos, ela faz perguntas, quer saber as coisas. Portanto, ela por si não consegue ter a informação, mas confia em nós para lhe darmos a informação para ela fazer a escolha que quer fazer. É analfabeta no sentido de... Portanto, é uma questão funcional, não sabe escrever, não sabe ler, mas pronto, compreende. Já nos tratos mais novos, nós, supostamente não, objetivamente temos a geração mais qualificada de sempre a nível de formações académicas, mas a nível desta questão ideológica é um pouco como o doutor falava, e isto não é para ser entendido como um insulto, mas há de facto uma ignorância muito grande de conceitos políticos básicos na população em geral. E nos tratos mais novos, isso também acontece. Primeiro, porque a geração dos nossos pais, Mariana, nós somos mais ou menos da mesma idade, já foi criada com menor interesse na política do que aconteceu com a geração dos nossos avós. Depois passaram, pelo menos eu estou a passar pela segunda crise na minha vida. Foi uma há pouquíssimos anos, vamos começar agora a entrar noutra. E são situações que acontecem em períodos relativamente frágeis da vida, portanto, o desenvolvimento da pessoa em si. E o facto de, em pouco tempo, passarem por duas crises, e estou agora a falar nas pessoas que estão agora entre os 15 e 30 anos, portanto, estarão a votar nas próximas, gera só de si um descrédito muito grande da política, porque não vem nela uma solução. Portanto, a política para eles criou problemas. Ainda que muitas medidas tenham sido feitas com o objetivo, consigo ou não, de reverter alguns problemas, no curto prazo, para os mais jovens, criou problemas. E, portanto, eu acho que no caso específico português, porque felizmente esta questão da crise não foi assim tão marcada noutros países, mas nos países do Sul eu acho que muito pode passar por aqui. Agora, eu desde novo tive muito interesse pela política e, portanto, eu não consigo dizer o que é que pensa um jovem de 15 ou 16 ou 20 anos que não tem interesse absolutamente nenhum na política. Não consigo fazer essa análise porque não fui um deles. Apesar dos meus pais terem um interesse praticamente nulo, mas lembro-me desde novo fazer perguntas. Os miúdos fazem perguntas complicadas à mesa. Algumas das minhas perguntas complicadas, eu não era assim tão cromo sempre, mas algumas das minhas perguntas complicadas eram o que é direita ou esquerda. E eu lembro-me perfeitamente da primeira vez que fiz esta pergunta à mesa, os meus pais ficarem todos atarantados porque eles também não sabiam o que é que haviam de me responder. Pronto. Por aí eu não sei muito bem dizer o que é que pensa uma pessoa que não tem, um jovem que não tem interesse na política. Quanto à questão que o doutor falou há pouco de discutir esta questão da política lata nas escolas, eu desde novo, lá está, achava que isto era uma coisa importante. Não digo só a nível da política, acho que falta muito também uma literacia básica, financeira e económica, portanto, coisas ligeiras, mas é essencial porque saímos do ensino básico e não somos cidadãos por completo. Na verdade, que os jovens não sabem estar em sociedade porque também não lhes é ensinado e em casa também falta um pouco. Também, verdade seja dita, porque a escola também não pode fazer tudo. Mas acho que existe também aqui um problema de garantir que este ensino seria efetivamente imparcial, o que é muito complicado sempre que se fala destes temas mais políticos. Pode não ser feito com má intenção, que acredito na larguíssima maioria dos casos não aconteça, mas teria que haver pelo menos alguma espécie de garantia de que quem estaria a dar essa informação teria ela própria uma formação suficientemente consolidada para o poder fazer. Porque não é a minorar ninguém, mas não tem confiança na maior parte dos professores para o poder fazer, não é?
estariam muito provavelmente a transmitir uma opinião pessoal que pode não ser intencionalmente parcial, mas seria a visão que eles teriam do assunto. Como é que isso pode ser feito? Se encontrarmos uma solução minimamente imparcial, que possa ser escrutinada, que passe pelos temas básicos e que permita, nem que seja, criar aquele bichinho de interesse naquelas crianças e jovens que já podem ter algum interesse inato, portanto, puxar por elas, para elas depois por si só descobrirem, ótimo. Se for assim uma coisa mesmo muito abstrata, é complicado, muito abstrata não, muito concreta, começa a ficar um bocadinho desconfortável, mesmo que fosse no meu sentido. Acho naturalmente, eu sou muito alérgico à noção de que a pessoa política se forma depois de entrar num partido ou depois de ter contacto com um partido. Acho que tem que ser o contrário. Portanto, a pessoa tem que descobrir em que é que acredita e procurar uma plataforma com a qual concorde e não criar uma pessoa política à imagem da plataforma em que está. E esse ensino nas escolas pode fazer precisamente essa última situação. Sim, há pouco posso fazer só uma pequena nota. Sim, claro. Esqueci-me um pouco dessa questão da abstenção, acabei por não referir, mas eu concordo basicamente naquilo com o que o Pedro estava a dizer. Só relembro agora que estava a falar nisso, que provavelmente, pronto, essa credibilidade poderá não existir relativamente aos conteúdos, mas eles podem ser de alguma maneira assegurados, porque pode haver unidades curriculares que tenham a ver com essa formação mais política, se quisermos, e que sejam, enfim, definidos pelos ministérios que estiverem na altura em vigor, não é? Eu acho que é preferível nós termos cadeiras de formação cívica ou de formação política, mesmo correndo o risco de que, eventualmente, as ideias que são propassadas não serão exatamente aquelas que eu penso, mas que me permitem, pelo menos, discutir com os meus colegas essas ideias, do que ter, como nos meus bancos de escola, a impossibilidade de dar qualquer opinião sobre qualquer tipo de questão e de ter que estar durante toda a aula a olhar para a fotografia do Presidente da República. E, portanto, isso é uma coisa muito agressiva, não é? Portanto, as pessoas, o reflexo na juventude hoje para a não participação cívica e política também tem muito a ver com o desconhecimento que eles têm, provavelmente, dessas realidades. Quer dizer, se lhes tirassem a voz, se lhes dissessem, pá, desculpem, vocês não podem falar, não podem dar opiniões, e aqui temos um sistema que tem princípios e não são para discutir. São dogmas e não há discussões. Provavelmente, então, aí a motivação seria outra, não é? Agora, eu mesmo com os riscos que o Pedro falou, e eu entendo-os perfeitamente, mesmo assim, eu diria que uma promoção da discussão daquilo que são as coisas mais básicas da democracia e das leis do nosso país, como por exemplo a Constituição, que não é passada nas escolas muitas vezes, é referida pontualmente em alguns sítios, mas ninguém sabe o que é que diz a Constituição. Nunca leu, não tem interesse, não é uma coisa que... E, no entanto, ela é fundamental do país, não é? Esse tipo de noções muito básicas eu acho que acabam por levar a que haja uma taxa de abstenção muito maior. Obviamente que as pessoas menos jovens, que ainda se recordam de situações um bocadinho mais rigorosas e mais controladoras, provavelmente estão mais motivadas para votar, não é? Acho que isto vai mudar, não é? Porque estas pessoas, entretanto, também vão morrendo, é a lei da vida, não é? E, portanto, preocupa um bocadinho o que é que vai acontecer com as gerações que, entretanto, são criadas, às vezes, neste limbo de qualquer espécie de pensamento e de introspecção do ponto de vista político, não é?
Este era então o último tema que eu tinha a referir. Quero agradecer aos dois convidados, ao Pedro e ao professor Paulo Frias, pela vossa presença, pelo vosso contributo. De certeza que foi uma conversa interessante para todos os que nos estão a acompanhar pelo Facebook da APA. E boa noite a todos e obrigado por estarem connosco neste quarto Political Talks. Obrigado, foi um prazer. Obrigado. Obrigado, Pedro.